boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Estamos iniciando aqui nossa live, mais uma live, né, dessa semana. Vamos esperar o pessoal chegar. Deus, mexe, 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 Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Estamos esperando aqui o pessoal entrar, né, pra gente começar, tá bom? Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar, derrama tua glória. Mandar aqui pro pessoal. Vamos lá. Quem tá aí, quem vai chegando. Enche-me, Deus. Enche-me. Amém. Vamos começar? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá bom? Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Mais uma semana, né? Mais uma semana que o Senhor nos dá. E tá sendo um tempo muito precioso, tá? Então, assim, quando você for entrando, já aperta no aviãozinho, vai mandando aí para as pessoas que você conhece, pra gente estar compartilhando também desse momento junto com elas, que é muito precioso, né? Muito importante. Hoje a nossa palavra, ela tá uma bênção, né? Eu vinha orando por uma palavra, eu pedi de Deus. E hoje que eu recebi, por isso que eu não divulguei ontem a live, porque a palavra veio hoje ao meu coração. E é sobre inveja. Você já foi alvo de alguma situação assim, de alguma pessoa que teve inveja de você? Ou você já sentiu inveja? Né? Conta pra mim, bora compartilhar aqui nossas experiências. Você já sentiu inveja? É muito difícil, né, a gente assumir ou até mesmo identificar. Como que a gente pode sentir inveja? Como que é sentir, né? Quais são os sintomas, vamos dizer assim? Quais são os sinais que a gente pode identificar que nós temos inveja de alguém? Como que eu posso saber disso? Né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Existem algumas situações que fazem a gente identificar que nós somos pessoas invejosas, sim. E nós, como seres humanos, como a gente tem essa natureza, né, falha, natureza carnal, e vários sentimentos bons e também ruins, faz com que a gente tenha inveja, né? É algo muito ruim, que nos faz muito mal. A inveja, ela nos causa um desconforto muito grande no nosso emocional. Então, não é um sentimento bom que deve ser alimentado. Então, quando a gente tem esse sentimento, a gente precisa trabalhar e lutar na presença de Deus para que a gente se livre dele,
tá bom? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos conversar sobre inveja. Você é uma pessoa invejosa? Então eu separei duas palavras, né? Duas ministrações hoje que falaram ao meu coração, que eu encontrei na Bíblia, tá? Uma fala assim, tá em Salmos 73, versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha só, a palavra de Deus compara uma pessoa que tem inveja com um animal irracional, né? Para você ver o nível de negatividade que tem nesse sentimento. Então, quando o meu coração estava amargurado, no meu íntimo eu sentia inveja, está na palavra de Deus. Então, o invejoso, ele é uma pessoa amargurada. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que tem mágoas, né? É uma pessoa que tem sentimentos de mágoa, ela guarda rancor, mágoas. Mas ela precisa identificar da onde são esses sentimentos, mágoa de quem que ela tem. E isso faz com que ela se torne uma pessoa invejosa, né? E se torne uma pessoa que vai agir com insensatez e com ignorância. Ou seja, ela vai agir de uma forma que não agrada ao coração de Deus. Porque ela vai agir conforme os seus próprios desejos, as suas vontades, né? Então, ela está colocando seus desejos, seus sentimentos na frente. Então, quando a gente tem domínio próprio, a gente consegue fazer esse equilíbrio no nosso sentimento, na nossa emoção. Contudo, a gente consegue também controlar tudo isso, inclusive eliminar a inveja da nossa vida. Amém? Então, hoje é um dia que eu quero eliminar a inveja da minha vida e também quero te convidar a eliminar a inveja da sua vida. Também tem uma outra palavra aqui que está em Provérbios 23, 17, que fala assim: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tenha sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Olha só. Quando a gente elimina a inveja do nosso coração, a gente vai ter um bom futuro. Ou seja, quem tem inveja não tem um futuro bom, né? Olha só como a inveja ela nos atrapalha. Ela atrapalha nossos planos, ela atrapalha os projetos de Deus para nossa vida, porque a inveja faz com que a gente se desvie, né, da presença de Deus, se afaste daquele projeto que Deus tem para nossa vida, porque a gente alimenta a insegurança, a gente alimenta a incredulidade, e Deus não se agrada da incredulidade. Então, você que está chegando, oi Edna, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui nessa noite. Então, a inveja ela é um inimigo sutil e invisível. É difícil de identificar. Porque é difícil de identificar porque a gente sempre fala assim: a fulana tem inveja de mim, o Beltrano teve inveja de mim, eu sou alvo de inveja, aconteceu isso bem porque alguém teve inveja de mim. Mas também a gente não admite quando a gente sente inveja. Quando a gente sente inveja por uma outra pessoa, a gente não admite, já fica mais difícil. Mas quando uma outra pessoa sente inveja de nós, a gente fala na mesma hora, né? Amém! Eu que agradeço pela presença. Olha, aperta no aviãozinho e vai mandando aí pras amizades, tá bom? Porque tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. E que está na nossa conexão, né? Que está aqui nas nossas redes sociais. E às vezes não ouve porque não sabe do que a gente está aqui online, tá bom? Vai enviando aí pros amigos. Então é um sentimento que ele é despertado por causa da competição. Olha só, a inveja ela é despertada por causa da competição. Então, se eu tenho um sentimento de competição, eu quero estar competindo com o outro, competindo com
companheiro, com meu amigo, com meu colega de trabalho, sempre em competição, aquilo ali vai gerar dentro de mim inveja por aquela pessoa, tá? A competição, ela atrai a comparação. Olha só como uma coisa puxa para outra. E a comparação, ela nos leva à insatisfação. E a insatisfação nos leva a ter ingratidão. Olha só, né, como que uma areia movediça. Quando a gente começa a sentir inveja pelas pessoas, aí um sentimento ruim puxa outro, a gente vai se afundando em sentimentos ruins, porque uma coisa puxa a outra e a gente acaba se tornando uma pessoa amarga, amargurada, como diz a palavra de Deus, a gente acabou de ler. Então, assim, a comparação, quando eu me comparo, por exemplo, eu tenho minha irmã, se eu começar a me comparar com a minha irmã, eu vou dizer assim, por que minha irmã, nós somos filhas, né, do mesmo pai, mas a minha irmã, ela conseguiu tal coisa, ela conseguiu comprar o carro dela. Mas eu sou a mais velha, eu sou mais velha do que ela, por que eu ainda não consegui? Minha irmã mais nova já conseguiu, poxa vida, eu que deveria já ter comprado meu carro, né? Porque eu sou a mais velha, eu tô na frente, eu conquistei, então a gente começa a se comparar. Com isso, vai gerar o quê? A insatisfação. Então, eu vou começar a ficar insatisfeita pelo que eu já conquistei, pelas coisas que eu já tenho. Eu paro de olhar para isso e começo a olhar para as coisas que ela tem, para as coisas que ela já conquistou. E aí vai vir a ingratidão no meu coração. Então, eu estou deixando de agradecer a Deus pelas coisas que eu tenho, porque eu estou insatisfeita com as coisas que Ele já me deu, porque eu simplesmente estou com inveja por uma conquista que a minha irmã teve. Para você ver como a inveja é um sentimento demoníaco, vamos dizer assim. É um sentimento muito ruim, né? Sejam bem-vindos que tá chegando agora, tá bom? A gente tá conversando aqui sobre a inveja, a gente tá começando agora a nossa live. Fica aqui com a gente que vai ser muito importante para a sua vida. Então, a inveja é um sentimento de ódio, de desgosto. Isso aqui tá no dicionário, que eu peguei no dicionário. Ódio, desgosto, pesar, né? Que é provocado pelo bem-estar, prosperidade e felicidade da outra pessoa. Então, quando uma outra pessoa tá feliz, quando uma outra pessoa tá próspera, eu sinto ódio, eu sinto desgosto, eu fico com aquele pesar, aquele sentimento pesado no meu coração, eu fico me sentindo triste, frustrada, por que eu não conquistei, por que eu não consegui aquilo que a pessoa conquistou. Então isso é sinal de que eu sou uma pessoa invejosa. É um desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado da outra pessoa. Então eu tenho desejo muito forte de desfrutar do exemplo que eu acabei de dar, o carro da minha irmã, um exemplo, né, que eu acabei de falar. E possuir esse carro, eu fico pensando, nossa, esse carro tem que ser meu, eu vou comprar o carro, mano, tu quer me vender teu carro? Então já começa a desejar o carro que é dela. E eu paro de olhar pro que Deus tem pra mim. Vai ver, Deus tem outro carro melhor pra mim, até um carro mais novo, um carro mais bonito e tal, mas não, por conta do sentimento de inveja que eu deixei entrar no meu coração, eu começo a desejar o que é dela, o que Deus deu pra ela, e aí eu vou perdendo a minha bênção, né? E aquele sentimento, a amargura, né, entra no meu coração e eu começo a sentir aquele pesar, aquele incômodo, né? Eu me lembro que eu sentia inveja, assim, quando eu era mais jovem, eu tinha inveja das minhas amigas na época de escola, na época de trabalho, assim, quando eu trabalhava em alguma empresa. Quando eu era mais nova, eu tinha inveja pelo fato de eu ser muito baixa. Eu tenho 1,5 m, né? Eu sou bem baixinha, eu tenho 1,5 m. Coisa de amazonense, né? A maioria tem, assim, o meu top, né? 1,5 m. E aí, eu tinha inveja quando chegava, assim, as minhas amigas mais altas. Eu ficava com inveja, eu ficava desejando ter aquela estatura. E o que eu fazia? Eu usava salto direto. Eu passava o dia de salto, pra onde eu ia era de salto. Eu não descia do salto, porque eu tinha aquela frustração.
E eu me sentia muito mal, porque eu queria ser daquele jeito, eu não queria ser baixa, eu queria ser alta, por que Deus fez ela alta e não me fez alta, eu queria ser alta. Então eu ficava com aquela insatisfação todo o tempo, então eu deixava aquilo entrar no meu coração e aquilo me fazia ser uma mulher ingrata. Ingrata pela vida, pela perfeição, porque eu tinha as 2 pernas, o corpo perfeito, os 2 braços, mas eu não olhava para isso, eu estava insatisfeita, né? Então, para você ver como é perigoso, o sentimento da inveja, ele é muito perigoso, porque ele nos cega de uma forma que a gente para de olhar porque Deus já nos deu, porque Deus nos fez, como Ele nos fez, né? Quantas pessoas, às vezes eu ia lá no salão da minha mãe tem um salão, eu ia lá fazer meu cabelo. Quando ela começava a fazer meu cabelo, eu sentia, assim, aquele olhar de inveja de algumas mulheres. Elas ficavam, nossa, o cabelo da tua filha é tão lindo, não sei o quê. Teve um tempo que meu cabelo, ele tava grande. Quando ele cresceu, ele começou a ficar todo encricrilhado, assim, todo... Meu cabelo nunca ficou daquele jeito, nunca. Ele começou a ficar ressecado. Até a mamãe ficou assustada. Ela, meu Deus, teu cabelo nunca foi assim, o que aconteceu? Depois a gente descobriu que uma funcionária dela colocou um produto errado no meu cabelo. A gente não sabe se foi de propósito, se foi por engano, a gente não sabe. Mas eu tenho certeza que foi por inveja. Porque o meu cabelo, depois daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Eu tive que cortar ele. Agora que ele voltou a ficar bom de novo, mas eu tive que tirar toda a tinta. Eu tive que deixar ele crescer natural, tirar toda a pintura. E ali eu comecei a orar, eu disse, Senhor, vai ficar natural do jeito que o Senhor fez. Aí eu deixei e cresceu e ficou normal depois. Mas dali em diante eu comecei a perceber que a inveja, ela realmente, ela nos atinge de verdade, tá? Então, assim, é um sentimento que o invejoso, ele se afunda, e a pessoa que tá recebendo aquele sentimento de inveja, ela também é atingida, para você ver. As pessoas falam que é carga negativa, né? Mas é um espírito maligno mesmo, tá bom? A Edna tá falando aqui, sim, eu fui atingida por uma inveja no meu cabelo também, né? Acontece muito nas mulheres, é na questão da unha, né? Às vezes, quando eu ia fazer minha unha, que alguém elogiava, era só elogiar, gente. Quando alguém elogiava, nossa, tua unha é tão linda e tal, aí pronto, no outro dia quebrava, é incrível. Mas por quê? Porque a mulher, ela tem essa, não é característica, é algo de uma mulher ferida. Uma mulher que não se ama, que não tem autoconhecimento, que não se ama, não se cuida, não se valoriza, não ama o que ela é. Aí ela começa a invejar o que a outra tem. Então aquilo ali é muito mal, faz muito mal para ela e para quem está sendo invejado, né? Meu cabelo foi atingido, eu cortei, pessoas que eu senti hoje têm o mesmo penteado. Eu sei como é que é isso. Eu sei. Eu já tive amigas que pintaram o cabelo por causa do meu cabelo pintado. Então, queriam da mesma coisa, exatamente. Elas iam lá na minha mãe e falavam assim, Dona Yolanda, eu quero igual da Vládia. Exatamente a mesma cor, o mesmo corte. Então, assim, a pessoa quer aquilo pra ela. Ela não tá satisfeita com o que Deus deu pra ela, né? Então, bora entrar aqui nos níveis de inveja. Gente, existem vários níveis de inveja, tá? Então, o primeiro é quando o comportamento ele reflete com raiva e ódio. Por exemplo, você sente inveja do cabelo da sua amiga. Então, aquilo ali te causa uma raiva, um ódio tão grande dela. Por que ela nasceu com esse cabelo? Por que eu não nasci com esse cabelo? Eu queria ter um cabelo maravilhoso desse, eu queria ter um cabelo liso desse. Ou que seja enrolado, né? Porque às vezes tem gente que quer ter um cabelo enroladinho igual o da amiga e não teve, nasceu com cabelo liso. Aquilo ali é um sentimento de inveja, que causa ódio, sabe? Você fica com aquele sentimento ruim aqui dentro. O outro nível é quando você deseja que aquela pessoa, ela perca tudo e seja infeliz. Olha só, esse é um nível muito grave, né? Você que tá desejando que a sua amiga, ela, sei lá, ela perca tudo que ela conquistou e que ela seja infeliz por conta da sua inveja, por conta da sua incapacidade de conquistar ou por conta da sua incredulidade. Você quer que ela também seja uma fracassada. Então, as pessoas que são frustradas,
elas querem frustrar, elas querem que a outra pessoa tenha uma vida frustrada também. Então, quem é frustrado com você, com o que tem, com o que vive, com tudo que vive, é frustrado. Ai, não moro na casa que eu gostaria, eu não tenho o carro que eu gostaria, eu não gostaria de ser assim. Ela é uma pessoa frustrada. Quando ela é assim, ela começa a ter inveja de quem tem aquilo que ela não tem, de quem é aquilo que ela não é, né? E isso entra no nível muito grave, porque ela começa a desejar que aquela pessoa que está feliz, que ela seja infeliz também, né? O outro nível é quando existem pequenos incômodos, né? Que também nós podemos chamar de cobiça. Então, quando a gente começa a cobiçar, começa a desejar, né? Começa a querer aquilo para nós, aí já é muito perigoso, porque a gente não quer igual. Eu não quero igual, eu quero o dela, eu quero o que é dela, eu quero o que ela conquistou para mim. Então, já não é inveja, já é cobiça. Então, assim, um pecado puxa um outro pecado. Então, a pessoa ela vai se afundando ainda mais na lama. Então, é muito comum nascer em pessoas entre iguais o sentimento de inveja. Ele é comum, não é algo assim, nossa, você é invejosa, eu nunca fui invejosa, nunca senti inveja, é mentira, tá? Todo mundo em algum momento da sua vida sentiu inveja de alguém por alguma situação, tá bom? E é muito comum em pessoas que executam funções parecidas. Por exemplo, numa empresa, no mesmo setor, existe aquela pessoa, de repente você foi para uma empresa e você se destacou, e você já começou a galgar, né, a crescer dentro da empresa, e as pessoas mais antigas não conquistaram o que você conquistou em menos tempo de empresa. Aquilo ali vai gerar uma inveja, um conflito tão grande. As pessoas invejosas, elas são capazes de arquitetar coisas, mentir, inventar coisas para derrubar aquela pessoa que conquistou com suor, com esforço, né, com seus dons. Então a inveja, ela causa isso. Existe inveja também dentro da igreja. É muito comum, gente, inveja dentro da igreja, né? Aquela irmã que tá ali crescendo, orando, crescendo no seu ministério, né? Tá frutificando. E aí, de repente, a outra que tá lá há mais tempo, né? Lá na igreja, poxa, pastor, a fulana chegou agora na igreja e o pastor nunca me chamou para orar lá no altar, orar nas ofertas. E a fulana não tem nem 2 semanas que tá na igreja e já tá lá orando. Poxa vida, o pastor não me chamou. Então, aquilo ali vai gerando inveja na outra pessoa, porque ela começa a ficar revoltada, né? Então, é muito perigoso. Então, entre pessoas em comum na escola também tem, né? Eu lembro na minha época de estudante, eu tinha inveja. Eu tinha inveja de coisas que eu não tinha. Eu tinha amigos na minha escola que tinham material super top, aqueles estojos de lápis e tal. E como meus pais não tinham condições de comprar, eu ficava com inveja das minhas amigas porque elas tinham. Então, é muito comum na escola também a gente sentir inveja quando a gente é criança, porque também é um sentimento que é novo para nós. A gente não sabe, tá ali, né, fluindo. Então, é muito comum. Então, se você já passou por isso, compartilha aqui comigo, que eu quero saber, tá bom? Então, a gente vai falar agora de alguns comportamentos e pensamentos que alimentam a inveja em nossa alma. Então, assim, a gente vai identificar agora o que está alimentando a inveja na nossa alma. O que será que eu estou deixando de fazer ou que eu estou fazendo que tá me tornando uma pessoa invejosa, me tornando uma mulher invejosa, né? A primeira situação é pensar que Deus não te ama. Então, quando eu penso assim, meu Deus, Deus ama mais a minha irmã do que a mim. Deus ama mais a minha irmã do que a mim. Deus não me ama da mesma forma, né? Deus nem me ama, Deus não sabe nem que eu existo. Por que Ele abençoa ela e não me abençoa? Né? Então, esse pensamento faz com que a inveja ela venha crescer no meu coração. O segundo é pensar que Deus ama mais a sua irmã amiga do que a mim, né, que eu acabei de falar. E pensar também que tudo dá errado para você e para as outras pessoas tudo dá certo. Você começa a ver coisas que não existem. Por exemplo, você começa a ver, poxa, tudo dá certo para fulana,
tudo dá certo pra minha vizinha, tudo acontece na minha vizinha é muito abençoada, nada disso acontece na minha vida. Eu não sou abençoada como minha vizinha é abençoada. Então, quando você começa a comparar suas vidas, então quando eu começo a pensar que tudo dá certo para outra pessoa e para mim nunca dá certo, né? Então, isso daí é um sentimento de uma pessoa que tem inveja, tá? Pensar que só você é sofredora, fracassada e que todos são felizes e têm sucesso. Então, quer dizer que você pensa que você não é feliz. Ah, eu não sou feliz. Não sou feliz porque eu não moro na casa que eu gostaria de morar. Eu não sou feliz porque eu não tenho o marido que eu gostaria de ter. Eu não casei com o marido que eu gostaria de ter casado. Eu escolhi mal meu marido. Eu não sou feliz porque meu filho é desobediente demais, ele não me obedece, né? Eu não sou feliz. Então, começa a ver toda a situação negativa, né? E para de olhar o que Deus já fez na vida da pessoa. Não se relacionar com Deus como filha. Eu quero te dizer que você é filha herdeira do trono, amém? Então, se você começa a se relacionar com Deus como se ele fosse uma pessoa que não tivesse conexão nenhuma com você, fosse algo frio, né? Como se Deus fosse autoritário, então você não tem um bom relacionamento com Deus, porque Deus, ele é nosso pai. Então, quando a gente tem um pai, a gente pode chamá-lo de papai, de papaizinho, você pode chamá-lo de seu amigo. Você pode conversar com Deus com intimidade, sim, porque ele é seu pai. Então, você tem que ter esse relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento frio, distante, vazio, então você não se sente amada, você não se sente filha por conta dos meus pecados, eu sou muito pecadora, eu não mereço ser chamada de filha. E ali vai nascendo uma insatisfação na sua vida, no seu coração, que vai trazer para você aí o sentimento de inveja assim que você estiver diante de uma situação de conquista na vida de outras pessoas. Você vai sentir inveja daquela vida. Quando a gente não confia em Deus, também é um comportamento de uma pessoa invejosa. Quando a gente não confia no que Deus pode fazer. Quando você diz assim, eu não acredito que isso pode acontecer. Então você está dizendo que o Deus que você serve, ele não é capaz de mudar a tua história. Você não confia, você não acredita no que Deus pode fazer. E aí, numa primeira situação que ocorrer na tua vida, tu vai se sentir sozinha. E ali também é uma área de perigo para a inveja entrar no teu coração. Outra situação é pensar que Deus é injusto por ter dado o que você queria para outra pessoa e não para você. Uma vez eu estava assim no ônibus, eu não sei para onde eu estava indo, se era para o trabalho, eu acredito que era para o trabalho. Eu tava no ônibus, né, assim, sentada, ouvindo uma musiquinha, coloquei o fone aqui. E aí, quando eu olhei pro lado no trânsito, tinha uma mulher no carro, ouvindo uma música, né? Ela tava no carro ali, no carro dela, carro lindo. E ali eu senti inveja dela. Hoje eu escrevendo, né, eu tava escrevendo esse estudo, eu me lembrei dessa situação. E aí eu pensei assim, poxa Deus, eu faço tudo tão direitinho. Eu oro, eu te busco, eu vou para a igreja, eu sou obediente à tua palavra, eu vou da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e tu não me dá, mas tu dá para uma pessoa que não te serve, olha aí, ouvindo o som do mundo. E aí eu comecei a fazer essa comparação. E hoje, quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei disso. Meu Deus, como eu era uma pessoa frustrada e invejosa, eu me lembrei daquela pessoa que, graças a Deus, já morreu. Então, assim, eu era uma pessoa invejosa e não sabia disso. Eu não sabia, né? E pra mim, aquele sentimento ali era de frustração, não de inveja. Mas a gente nunca vai dizer, né? Ah, eu sou uma pessoa que sente inveja. A gente nunca vai reconhecer. Também uma outra situação é se sentir insegura, deslocada ou inferior diante das pessoas. Olha, quando você chega num lugar que você se sente insegura, deslocada ou inferior, é um pensamento, um comportamento que vai alimentar a inveja. Porque você vai ver uma outra pessoa que já chega no ambiente, já vai conversando, fazendo amizade, né? Aí você começa a pensar assim, meu Deus, eu queria ser assim.
Eu queria ser assim, sabe? Vai chegando, já vai puxando assunto, já vai conversando, mas eu não sou assim. E aí você começa a invejar aquela pessoa, você começa a invejar a personalidade daquela pessoa. Gente, pelo amor de Deus, personalidade não se inveja, porque ela já é do teu DNA. Eu quero te dizer que você tem um DNA, que ele é teu. Tem um DNA que ele é teu. E mais ninguém nesse planeta tem. Só você tem. Então não tem por que você sentir inveja de ninguém. Porque você é você do jeitinho que Deus fez. Com esse seu cabelo, do jeito que você é, com essa sua sobrancelha, a sua boca, do jeitinho que você é. Se aceite, se ame como Deus te fez. Pare de ficar querendo ser igual a fulana, a beltrana. Para com isso, para de querer ser o teu corpo de não sei de quem. Ah, eu queria ter o corpo da beltrana, da fulana. Para com isso não é de Deus não. Porque você está começando a dizer para Deus, eu não aceito, eu não gosto desse corpo que tu me deu. Eu queria ter o corpo da, sei lá, Gisele Bündchen, um exemplo aqui. Então você está sendo ingrata. Você está deixando a ingratidão entrar no teu coração. E isso deixa Deus triste com você. Então não vamos mais deixar isso acontecer na nossa vida, amém? Vamos mudar hoje esse quadro. A inveja vai sair da nossa vida hoje, com esse conhecimento, porque a verdade nos liberta. Então, conhecer a palavra, conhecer a verdade, a gente recebe a libertação. Ok? Quem aí tá entrando, olha aí, sejam bem-vindos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Só minhas amigas aqui, a Ceissa. Oi! Oi, Sara! Sejam bem-vindas, tá? A gente tá conversando e tá muito legal, viu? Tá muito legal aqui nossa conversa sobre inveja. Você já teve alguma... Você que entrou agora, já teve alguma experiência com inveja? Você já teve alguém que... já teve alguém na sua vida que sentiu tanta inveja de você que aconteceu alguma coisa ruim? Ou você tem coragem de admitir agora aqui na nossa live que você já sentiu inveja por alguém? Por alguma situação, alguma coisa que você queria muito e a sua amiga conquistou e você não conquistou. Você queria aquilo que a sua amiga ganhou. E aí, me conta, como é que foi? Outra situação, né, que faz com que a inveja seja alimentada no nosso coração. É você pensar que o que Deus te deu não é o suficiente para você cumprir sua missão e ser feliz. Olha que forte, né? Quando eu começo a pensar que tudo que Deus me deu não é suficiente para eu ser feliz, vai fazer eu sentir inveja daquela outra pessoa que eu penso, que eu acho, né? A grama do vizinho sempre é mais bonita, então eu sempre vou achar que o vizinho é mais feliz do que eu, né? Então, quando eu penso que o que eu tenho não é o suficiente para me fazer feliz, eu estou sendo ingrata de novo. Mais uma vez a ingratidão, né? Que a ingratidão puxa pro nosso coração, a inveja, né? Então, nós não precisamos de coisas. Nós não precisamos ter coisas, ter mansão, ter carro, ter joias. Para ser feliz, nós não precisamos dessas coisas. Nós precisamos de um Deus que preencha o nosso vazio do nosso ser, que Ele sopra aqui, ó, na nossa narina, a sua presença, e Ele nos enche. Preenche tudo que existe em nós, tudo, todo vazio, tudo, e nos limpa, tira, remove, Ele remove tudo que não é dele. E a gente se sente completa no Senhor, sem necessidade de coisa alguma, porque em Deus nós somos completos. Em Deus, Ele nos completa em tudo. E aí, a gente não precisa de mais nada. Então, a inveja vai sair da nossa vida. Amém? Bora ver o que estão conversando aqui. Olha só, a Ceissa, ela falou assim, tenho muitos defeitos, mas graças a Deus, esse eu não tenho. Glória a Deus, amiga. Eu tive, viu? Agora eu compartilhei aqui uma situação. Eu fui uma mulher que teve inveja, mas graças a Deus, eu já sou uma mulher liberta. É verdade, né? Oi, Rita, seja bem-vinda, amiga. Muito bom ter você aqui, viu? Também, né, amiga, já teve. A Rita, ela teve uma situação também muito forte mesmo. Dá pra contar. Tem que escrever um livro, né, amiga? Ou então, fazer uma live com você só sobre isso, porque o que você passou também, eu sei porque você me contou.
Então, uma outra situação que alimenta a inveja no nosso coração, sabe qual é? É não olhar para os nossos dons, mas cobiçar os dons das outras pessoas. Olha isso, já pensou? Eu já tive essa inveja, eu vou confessar aqui pra vocês, que eu tinha vontade de cantar, mas só que a minha voz não presta pra isso. Mas eu tive inveja de quem canta. Eu já tive inveja de quem canta, hoje eu não tenho mais. Porque eu descobri meus dons, hoje eu sei qual é o meu propósito, o meu dom, o meu chamado, e aí pra mim já é o suficiente. Foi assim que Deus me fez, Ele me escolheu pra isso, não foi pra cantar. Ah, obrigada, Rita. Você também, amiga. Já tive e tenho da boca linda da ave. A Edna confessando, eita, que aqui virou confessionário. Toma. Né? Que legal. Minha amiga da boca linda ela tá aqui. Chama ela, Edna. Manda aqui um aviãozinho pra ela assistir a nossa live. A boca linda da Ábia. Eu tenho uma amiga que tem uma boca maravilhosa, que é a Alessandra. Ela tem a boca linda. Eu também já tive inveja da boca dela. Vou confessar aqui pra ti. É linda a boca dela. Então, não tenha inveja dos dons das outras pessoas, tá? Olhe pra dentro de você. Você tem inveja do dom da outra pessoa porque você não ainda usufruiu do dom que Deus te deu. Porque você ainda não assumiu, não reconheceu o dom que Deus te deu. Você não teve aquele amor pelo dom que Deus te deu. Valoriza. Ele é único, ele deu só pra ti, só pra você. Tá no teu DNA. Tá no teu DNA, na tua história. É o teu propósito. É por isso que você está aqui nessa terra. Começa a correr atrás da descoberta do teu dom. Faz isso que Deus vai te honrar. Outra situação é estar sempre se comparando com outras pessoas. Olha aí. Quem já se comparou com outra pessoa aí, diga eu. Bota uma mãozinha assim, ó. Quem já se comparou? Eu, né? Olha aqui, ó, minha mão, ó. Eu já me comparei muito, como eu acabei de falar. Eu não aceitava a minha estatura, não aceitava o meu tamanho. Não aceitava de jeito nenhum. Tanto que eu não saía de casa sem salto. Eu não tinha outro sapato que não fosse de salto. Eu não tinha aquele sapatinho baixinho, não. Eu só comecei a comprar, pra você ter uma ideia, depois que eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, eu não tinha sapatinho baixinho pra usar. Eu tive que comprar. Eu não aceitava a minha estatura, gente. Eu me sentia muito pequena, me sentia muito mal, né? Então eu me comparava com outras pessoas. E isso me deixava, me fazia ser uma pessoa ingrata, né? Insatisfeita comigo. Copiar tudo que uma pessoa faz literalmente. Olha só isso. Quando você pega uma pessoa para ser aquela pessoa que te inspira, poxa, olha aquela pastora ali, aquela mulher ali, eu quero ser como ela. Eu quero ser como ela, eu quero pregar como ela, eu quero falar como ela, eu quero ter esse dom, eu quero. Quando você começa a desejar tudo que aquela pessoa tem e isso é inveja. Mas agora quando você começa a se inspirar, então você não copia, você se inspira, você pega aquilo ali como uma ideia. Você começa a coletar algumas ideias. Olha, legal, dá pra fazer assim, assado. Então você tá se inspirando numa pessoa que já tem o sucesso que você quer ter, que você tá crescendo, uma pessoa já está anos-luz na sua frente. Por exemplo, tá há 10 anos nessa caminhada e você tá começando agora na sua caminhada. E você usa aquela pessoa como inspiração, ok, tá tudo bem. Mas quando você já se sente mal por não estar naquele lugar, porque já quer extrapolar tudo, correr, né? E já tá ali, então aquilo ali já é uma inveja. Tem pessoas que copiam as outras, literalmente, copiam as ideias, copiam os nomes, não tem o trabalho nem de mudar o nome de um título, de um texto, nada. Então, é Ctrl-C, Ctrl-V literalmente. Então, assim, quando é isso, não é de Deus, tá bom? Você não está agindo conforme o coração do Senhor. Bora ver aqui o que a Ceci está falando. Você mede quanto? Também sou baixinha e amo ser baixinha. Ceci, estamos juntos então. Bate aqui, amiga. Duas baixinhas. Eu tenho 1,50, 1,5 m. E você? Eu tenho 1,50. Eu tinha vergonha de falar a minha estatura, tá? Eu mentia, gente. Eu falava que eu tinha 1,55, eu sempre aumentava, tá bom? Mas não adiantava nada, né?
E outra coisa também, né, que faz com que a inveja aumente no nosso coração é disputar, competir, concorrer, né, como eu já falei. É não aceitar o caminho que Deus tem pra você e querer viver o caminho da outra pessoa. Eu acabei de falar sobre isso, né, copiar, né, não aceita o teu caminho. Aceita o teu processo. O teu processo pode ser mais lento do que o da irmã pode ser mais rápido do que o teu. Não tem problema, gente. Isso é o processo, aceita. Recebe esse processo. Vai crescer nele, tá bom? Vai orar, vai crescer nele, vai estudar, vai aprender. Aproveita cada dia de vida que Deus te dá. Aceita esse processo e vai ser você mesmo. Vai trilhar aí no teu caminho que o Senhor vai te honrar. Tu tem 1,49, amiga. Ainda sou mais alta do que você. Uhul! É a alegria do outro baixinho é quando encontro mais baixinho, né? Então, olha aí, ó. Uhul! Fiquei feliz agora. Outra situação é não celebrar a conquista e a felicidade das outras pessoas. Olha só que interessante isso, né? Quando você não celebra a conquista da sua mãe, da sua irmã, né, da sua pastora, da sua líder, do seu colega de trabalho, dos seus filhos. Tem mãe que tem inveja dos filhos, será? Não, não é possível. Tem, gente, tem sim. Então, quando você não se alegra, é porque você é frustrado naquela área. Você é frustrado naquela área. Por exemplo, uma amiga sua vai casar. Vai casar com homem maravilhoso, homem dos sonhos e tal. Aquilo ali é aquele casamento assim, aquele noivo assim perfeito que você olha assim, meu Deus, era um desse que eu queria pra mim. Isso daí, você não tá se alegrando com a alegria dela. Você está invejando. Você está invejando. Então, quando a gente não se alegra com a alegria do nosso colega, da pessoa que está com a gente, com o nosso amigo, a gente está com inveja. Quando não é alegria, então é inveja, né? E então é isso. Então os recursos que Deus tem para seus filhos são inesgotáveis. Não tem por que você ter inveja dos dons da sua outra irmã, porque a fonte vem do Senhor. Ele tem um recurso muito, muito, muito grande, é inesgotável, que ele pode te dar outras ideias, ele pode te dar outras sacadas, que você pode trilhar por outros caminhos e você conquistar também o sucesso, né? Então desenvolva a dependência de Deus totalmente, né? Desenvolva a dependência de Deus e não de conquistas ou resultado. Tem gente que depende da conquista. Tem gente que fica dependendo de conquista, de resultado. Se ela não tiver uma conquista naquele dia, um resultado naquele dia, ela se sente frustrada, ela vai dormir frustrada, ela não fica dependendo de Deus. Ela depende sempre de um resultado, né? Então isso é muito perigoso, tá? Então nós temos que desenvolver essa dependência em Deus. Olha aí, a Yolanda chegou. Oi, mãe, seja bem-vinda. Gente, minha mãe acabou de entrar, hein? Dá um tchauzinho aí pra ela. Ai, desculpa. Então, uma outra situação. Bebeu uma água. Dá um oi aí, mãe, pro pessoal. Ela chegou, ficou caladinha. Então, não despreze o que Deus te dá, amém? Não despreze. O que Deus te deu é teu. O que Deus deu para aquela sua amiga é dela. O que Deus deu para sua mãe é da sua mãe. O que Deus deu para seu filho é do seu filho. E o que Deus te deu é o que Deus te deu. Então, recebe com carinho, com gratidão no teu coração. Recebe, eu recebo. Com carinho e gratidão. Cada fase que Deus me dá, para que eu possa crescer, amadurecer e prosperar naquela fase, né? E aprender. É tão bom, né? É tão importante. Né? Então, não despreze o que Deus te deu. Olha aí que a mamãe tá falando. Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Pastora do avivamento. Né? Um ponto muito importante, gente, para que não haja comparação. Se você se sente assim, olha, o autoconhecimento ele é muito importante, tá? O autoconhecimento, eu me conhecer, é extremamente importante. Eu saber as minhas limitações. Quando eu sei das minhas limitações, eu vou evitando alguns caminhos. Por exemplo, se você sabe que se você entrar na rede social daquela pessoa,
que você sente inveja dela, então começa a cortar, para de seguir ela, tá? Para de seguir essa pessoa. Ou então elimina as redes sociais por uns dias. Você consegue fazer um propósito assim? É por você. Se você se ama, comece a fazer isso. Meu Deus, eu não posso entrar nas redes sociais, que eu vejo todo mundo viajando, foto com o pessoal viajando, eu fico com inveja, eu queria estar lá também, eu queria estar viajando, não posso. As pessoas com roupa nova, com isso e com aquilo, e aí você se sente frustrada, se sente satisfeita, insegura. Isso vai te causar inveja, então isso vai te fazer muito mal, então dá um tempo. Para um pouco, sabe? Para um pouco das redes sociais, se desliga um pouquinho, dá um offline aí rapidinho, questão de um dia. Começa a ler, pega uma leitura, vai assistir algum vídeo no YouTube em que você vá se alimentar de algum assunto que você gosta, entendeu? E aí você vai perceber como você vai mudar, como é importante isso, né? Então confie, eu tenho uma palavra para você. Confie no Senhor, espera nele, amém? Porque o meu tempo, o teu tempo vai chegar. Amém? Então não precisa ter inveja de ninguém, porque nós vamos conquistar sim. Você vai conquistar seu espaço, você vai conquistar o que você sonha, seus sonhos, seus projetos. Você vai conquistar, tá bom? Se ame do jeito que você é, seu cabelo, seu corpo, do jeito que você é, se ame. Se cuide, né? Se cuide para você ficar arrumadinha, organizada, sabe? Começa a se cuidar, começa a ser o que você quer ser, começa a ser o que você nasceu para ser, começa a viver a vida que Deus te deu para viver, e você não vai mais ter esse sentimento ruim no teu coração, amém? Amém? Quem tá vivo aí, diga amém. Tá bom? Então foi muito importante, foi muito bom estar aqui hoje com você, né? Foi um momento muito legal, muito gostoso. Eu vou deixar a live salva para quem entrou depois para assistir, tá? Para você poder assistir depois com calma, desde o comecinho. É um assunto muito legal, muito importante. Eu gostei muito de conversar sobre isso hoje. Cada vez que Deus me dá um tema, um assunto, eu aprendo muito, muito, muito. E eu entro, né, em propósito de oração e Deus fala muito comigo nesse tempo, né? E eu tenho... Isso mesmo, vai apertando o coraçãozinho aí, porque quando você aperta o coraçãozinho, o Instagram entende que essa live ela é muito top, muito legal, e aí ele vai indicando, né, essa live para outras pessoas. Você sabia disso? Então aperta aí quantas vezes você quiser, não paga nada para apertar no coraçãozinho. Gente, meninas, eu tenho aqui uma mensagem, um aviso para falar. Tem um grupo do Restaurando Elas no WhatsApp, olha que legal. Lá eu compartilho, né, todos os desafios, projetos, propósitos que eu tô fazendo. Eu entrei agora numa jornada, né, dessa semana com a Camila Vieira, tá sendo tremendo, sobre inteligência emocional, muito boa. Então tudo isso que eu faço de estudo, eu compartilho lá no grupo. Então, quem quiser entrar no grupo, manda pra mim uma mensagem no meu direct daqui a pouquinho, que aí eu te adiciono, eu mando o link para você entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? As nossas lives é toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira eu tô aqui, 22 horas, horário de Brasília, né? Tem muita gente de Manaus aqui, que começa às 21 em Manaus, tá bom? A gente também posta de vez em quando os textos no feed, né? Dá uma olhada lá, tem muito ensino, muita coisa legal que... São inspirações que vêm da fonte, lá de cima, a fonte do Senhor, que Ele me dá, eu escrevo e eu posto, tá? Porque Ele sabe quem Ele quer alcançar, então eu só obedeço, tá bom? E também, mais uma coisa, eu criei uma playlist para orar e adorar. O nome da playlist muito boa também, para quem gosta de orar, né? Adorando, cantando. Tenho essa playlist no YouTube, tá? Tem muita gente que tem playlist no Spotify, né? Mas eu criei no YouTube justamente para quem não tem Spotify, nem todo mundo tem. Então eu tenho essa no YouTube. Então se você quiser, também manda uma mensagem para mim no meu direct. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Eu vou mandar o link lá no grupo. Quem tiver lá no grupo do Restaurando Elas, eu vou mandar o link para entrar na playlist do YouTube para orar e adorar. E ali se conectar com o nosso papai, amém? Então é isso, foi muito bom estar aqui com vocês. Já vou começando a me despedir, tá? Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que toda inveja já caiu por terra da nossa vida hoje, em nome de Jesus.
E semana que vem a gente vem também com outro tema, não sei qual, vamos orar para que Deus venha nos mostrar o que Ele quer conversar com a gente, tá? Um beijo no coração, shalom, paz, até a próxima, tchau!